Olá, está começando mais uma edição do programa Opinião, seu programa de debates e entrevistas na TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê, NET, canal 16. O programa passa a ser exibido a partir de março também em caráter experimental na ETV Campos Gerais, NET, canal 8 e no sinal aberto em Ponta Grossa, canal 58. Agradeço muito a oportunidade que está sendo dada e o tema de hoje é representatividade política. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o deputado estadual Márcio Paulic. Deputado, bem-vindo. Muito obrigado, Ney. Obrigado aí pela audiência aqui da TV Vila Velha e também da ETV. Agradeço muito sua presença. Eu sei que sua agenda é sempre muito ocupada. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco. O tema de hoje é representatividade política. Comigo no estúdio está o deputado estadual pelo PDT, Márcio Paulic. Deputado, nós conversávamos um pouco antes de iniciar o programa sobre o momento que o Paraná vive. Essa entrevista que eu estou fazendo com o senhor, eu vou fazer com os demais deputados eleitos pela região de Ponta Grossa. No ano passado, eu cheguei a conversar com alguns deputados que tinham sido eleitos, mas infelizmente não consegui conversar com os 5, os 3 estaduais e os 2 federais, por uma questão de agenda. Agora vou voltar à conversa, já que eles assumiram seus postos, o senhor entre eles, e a situação muda de figura. Uma coisa é você ter o planejamento, a outra é você já colocar o pé dentro do terreno em que você se encontra e daí começar a atuação propriamente dita. Aí necessita-se ser feita uma nova entrevista. E vou tentar conversar com todos os 5 e o senhor é o primeiro. Nós vivemos um momento muito tenso no país atualmente. Muitos querem que a presidenta, como ela gosta de ser chamada, Dilma Rousseff, renuncie, o que alguns consideram um golpe branco. Existem aqueles que falam em impeachment. Eu cheguei a fazer um programa específico agora, em 2015, sobre isso. E alguns falam até em impeachment do governador Beto Richa, embora não exista em nenhum dos 2 casos nenhum processo legal que possibilite o impeachment nesse momento. Não se fala em impeachment sem um devido processo instaurado numa casa legislativa, pelo menos até onde eu saiba. Quando o senhor assumiu agora em 2015, o senhor esperava encontrar de cara um cenário tão difícil? Olha, claro que nós não esperávamos algo deste porte, desta envergadura e diria até desta própria convulsão social, né? As pessoas estão assim, o que aconteceu na Assembleia, por exemplo, foi uma gota d'água de algo que está vindo já nos últimos meses. E talvez até porque a expectativa se tornou frustração. Nós tínhamos uma expectativa, digamos assim, lá em setembro, outubro, onde as pessoas imaginavam que os seus representantes iriam trazer esse ano de 2015 para um ano melhor do que os últimos. Tanto que nós ouvimos várias frases como a gasolina vai baixar, a luz vai continuar do jeito que está, ou o melhor está por vir. E de repente aquela expectativa foi frustrada nesses primeiros meses do ano, janeiro e fevereiro, com más notícias em todas as esferas, estadual, federal e até municipal. Mas nós também temos, né, que não confundir as coisas. O que aconteceu na Assembleia, o que estava acontecendo, está acontecendo também no nível nacional com os caminhoneiros, é algo muito ligado a um movimento de classe, a um sindicato, claro, com as pessoas que envolvidas nisso, caso os servidores ou os caminhoneiros. Mas isso não se pode confundir com algo relacionado a toda a sociedade, a toda a esfera. Eu lembro, semana passada, que enquanto a greve dos professores estava acontecendo em frente lá ao Palácio Iguaçu, em frente à Assembleia, ao mesmo tempo se tentou pelas redes sociais criar um movimento de impeachment ao governador. E no Facebook milhares de pessoas colocaram que estariam participando. E foi 200, 300 pessoas. Então, na verdade, nós temos que tomar um cuidado em relação a isso. Os movimentos sindicais relacionados a entidades, mas também, claro, um segmento da sociedade, e aquela convulsão de toda uma sociedade em relação ao impeachment. Nós temos dia 15 de março algo que talvez a gente vá poder tirar uma pressão melhor. Se realmente isso é algo mais ligado a toda a população, que existe aí um movimento em relação ao governo federal, ou se realmente são efeitos colaterais
de algo que não está se atendendo em relação a um determinado segmento, no caso do Paraná, os servidores, no caso do país, os caminhoneiros. Em relação aos combustíveis, o ex-ministro Edson Lobão, quando era ministro das Minas e Energia, disse que a Petrobras precisava aumentar o preço do combustível. Ele ia contra o discurso da presidente Dilma Rousseff e deve ter sido, inclusive, repreendido por isso, né? A presidente tem esse hábito de repreender seus ministros, né? Segundo William Vac, alguns saem chorando da sala dela. Mas, de qualquer maneira, ele já dizia isso por conta de uma falta de equilíbrio nas contas da Petrobras, que já era notada naquela época. Não se falava ainda em corrupção. E o que muitos especialistas em economia dizem é que agora está sendo feito o que já deveria ter sido feito há algum tempo atrás. A política desenvolvimentista, adotada por Guido Mantega, e da qual a presidenta Dilma Rousseff também é adepta, ela não deu certo nos últimos 6 anos, os 2 últimos anos do governo Lula e os 4 anos dela, porque não era sustentável em virtude da arrecadação de impostos. O resultado disso é que o governo não conseguia honrar seus compromissos, que faz parte do tripé básico da estabilidade econômica que foi criado por Fernando Henrique Cardoso e mantido por Lula no primeiro governo, nos 2 anos do segundo governo, os 2 primeiros anos do segundo governo. Nós temos agora a necessidade, segundo economistas novamente, de retomar esse equilíbrio fiscal e de equilibrar todas as contas. Ou seja, algumas coisas que estavam sendo ditas na eleição podem soar como estelionato eleitoral ou não, né? Ou simplesmente ela pode ter sido pressionada, a presidente da República, a se tornar mais realista logo de cara, para que o país não tivesse mais problemas financeiros dentro de pouco tempo. Mas o fato é que o aumento do combustível tinha que acontecer de um jeito ou de outro. Ou o senhor acha que o governo vai ceder e vai recuar no preço dos combustíveis? O ajuste fiscal, né, ele é algo muito importante para o país, para ele poder voltar a uma estabilidade econômica. Mas repare que, tanto do governo do Estado quanto do governo federal, o timing disso foi totalmente errado. É na primeira eleição de uma presidente ou de um governador que você acaba, naquele primeiro ano, usando aquele capital político que você tem para fazer as reformas importantes. Porque aí o governante tem que ter a liderança e a coragem para poder, naquele momento, colocar medidas talvez até impopulares, mas que garantam uma estabilidade e um crescimento econômico na sua gestão e, quem sabe, até no seu segundo mandato. O que aconteceu foi isso. No primeira gestão do governador e da presidenta, houve medidas mais ligadas a um pacote de bondades, de crédito, de expansão de crédito, expansão de cargos, expansão, né, de estímulo a vários setores. E agora, numa segunda reeleição, né, numa reeleição, não tem-se o mesmo capital político. Mesmo reeleito, os nossos governantes já passou por um processo de desgaste. E agora, esse momento é totalmente inadequado para esses ajustes. É necessário, mas deveria ter sido feito no primeiro ano de gestão desses nossos governantes, né? E isso acontece em todas as esferas. Então, o que está acontecendo agora é algo necessário. Mas as pessoas estavam numa expectativa de que agora, no segundo mandato, as coisas fossem melhores do que o primeiro. Então, as reformas políticas, a reforma previdenciária, a reforma tributária, deveria ter sido feito no primeiro ano, lá de 2010. Eu lembro de 2010 que a capa do jornal The Economist mostrou o Cristo Redentor decolando e que o nosso país iria decolar. E agora, há um ano atrás, novamente a capa mostrou o Cristo Redentor dando algumas piruetas e indicando para o chão. É uma pena que o país, e aí leva-se os estados e os municípios juntos, não soube aproveitar aquele momento importante onde ainda os países emergentes estavam com a carta na mesa. E agora, com a queda dos commodities, da queda no caso do petróleo, onde as economias do primeiro mundo começam a elevar os seus juros, aí começa a perder essa atratividade. Tanto é que o que aconteceu na Petrobras, que perdeu o seu rating, isso pode acontecer no país. E aí nós vamos viver novamente apenas do capital especulativo. Que nunca é bom, né? Porque o que existe é um investimento concreto dentro do país, né? Como dizem alguns administradores que literalmente fazem mais sucesso do que determinados economistas. E alguns, inclusive, falam que os economistas são mais bruxos do que necessariamente homens de ciência. Eu não concordo muito com isso, mas enfim. Deputado,
o cenário, do seu ponto de vista, justifica impeachment ou renúncia, para a gente poder mudar de assunto e falar de representatividade política? Olha, em relação ao governo do Estado, de maneira alguma. Eu acho que, inclusive, há na Assembleia um movimento de se criar uma CPI em relação às contas públicas do Estado. Isso eu vejo que é um movimento muito mais político do que técnico. Eu sempre disse que quero trabalhar na política, tendo a representatividade que o mandato lhe dá, mas levando a técnica para lá. E essas informações todas de receitas e despesas estão nos portais de transparência, estão nos sites ou nos próprios requerimentos que a Assembleia pode fazer. Ou numa prestação de contas do secretário de Finanças que poderá ir na Assembleia e prestar conta. Não vejo a necessidade de uma CPI. Eu vejo sim a necessidade de saber aonde os investimentos foram feitos. Independente se é situação, oposição, aquilo que nós comentamos, né? Hoje nós temos que ter posição. Nós fomos, por exemplo, contrário a uma comissão geral, eu e mais 19 deputados, mas aquilo que for bom para o Estado, até inclusive os ajustes fiscais, se isso faz com que o Estado volte a investir, volte a ter sanar as suas dívidas, nós temos que estar ao lado dos governantes. Agora, nós não podemos passar batido pela situação. O governo do Estado recebeu um aumento de receita de 61% e teve uma inflação de 24%. Quer dizer, deveria haver um superávit. E as obras que, a princípio, esse que está acontecendo, a população está vendo aumento de impostos, já do ano passado, mais novamente esse ano. Se ela justificasse um aumento de investimentos, a gente estivesse vendo um canteiro de obras na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, você poderia até pensar que aquilo está sendo bem investido. O duro é saber que você está pagando, muitas vezes, um combustível alto, às vezes não tem nem ligação com o problema, mas psicologicamente você acha que está pagando pelos maus feitos dos desvios que houve na Petrobras. A hora que o povo tiver esse sentimento enraizado de que ele está pagando, não apenas pela incompetência de gestão pública, mas também pelos desvios, está na hora dos políticos começarem a perceber esse movimento social que pode se avolumar cada vez mais. Não a ponto do impeachment, seja do governo estadual ou federal, mas eu acho que o povo e as suas entidades, principalmente as entidades da sociedade civil organizada, devem sim ir a campo, defender a análise dos números e buscar as informações, que hoje não há necessidade de CPI, porque a CPI é política. Assim, a necessidade de buscar os números e discutir junto ao governo. O senhor acredita em renúncia no caso da presidente Dilma Rousseff ou isso é pouco provável? Olha, como te falei, eu acho que uma CPI está sendo mais ligada a uma questão política a uma questão técnica. Eu vejo que primeiro nós temos que olhar esses números. Agora eu lhe digo já de antemão, né? Essas questões do Petrolão, que é muito maior do que o mensalão, tem que ser averiguadas. Se é pela CPI da Petrobras, que já estão com as assinaturas devidas, nós vamos ter que ver o desenrolar disso. Se realmente for comprovado que o governo federal estava envolvido, em relação às suas doações e campanha, a um esquema de corrupção, um esquema de caixa 2, é claro, nós já tivemos presidentes que foram derrubados no país por uma simples Elba, que era um carro da Fiat que foi usado como sobra de campanha. Deputado, agora vamos para a temática do programa propriamente dita, porque eu não podia deixar de falar desse momento que o país e que o Estado vivem. Mas o tema do programa é sobre a representatividade da nossa região, tanto na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, quanto no Congresso Nacional. Vamos falar primeiro do seu partido, do PDT. O PDT se encontra como em relação ao governo Beto Richa? É base do governo ou não? Tem uma postura independente? O PDT estava até no passado base do governador Beto Richa. Esse ano nós tivemos a liberdade de cada deputado ter aí a sua posição em relação ao governo do Estado. Hoje, dos 4 deputados, nós temos 2 que estão realmente na base, que é o deputado André Bueno, que é de Cascavel, e o Fernando Canavaca, que é de Umuarama. Temos um deputado que é de oposição, que é o Nelson Lursen, ali da região do Planalto, do Sudoeste. E eu estou numa situação agora, que é de situação, de independência, né? Na verdade, foi a primeira votação esse ano em relação à Comissão Geral, onde nós fomos realmente contra essa imposição do governo, mais relacionado a uma defesa da autonomia e da independência da Assembleia do que propriamente contra o governo. E eu já deixei bem claro para os secretários que eu tenho conversado de que o conteúdo programático do governo do Estado, que é muito bom, podem contar conosco.
Estaremos aí divulgando e principalmente tentando juntos implantar. Agora, aquilo que realmente for não ao encontro da população, mas de encontro, e faça com que muitas vezes a população tenha que pagar o preço de algo que possa ter falhado no governo, aí realmente a gente não pode estar ao lado. Essa postura de deputados que votaram contra a transformação da sessão da Assembleia em comissão, retirando isso inclusive do regimento, se eu não me engano, né, constava no regimento interno, e parece que isso foi retirado do regimento agora. O próprio deputado Plauto falou que isso não é adequado para um poder, um dos 3 poderes, ou seja, o poder legislativo no caso. E o senhor mencionava antes de iniciarmos o programa que não dava para votar esse pacote do governo do Estado da maneira inteiriça que ele estava, ou seja, era preciso votar tópico por tópico, porque havia muita coisa diferente dentro do mesmo pacote. O senhor defende ainda essa posição depois desse processo todo, depois daquela balbúrdia, entre aspas, que aconteceu na Assembleia, a invasão, o deputado saindo de Camburão? O senhor acha realmente que era preciso votar contra aquele pacotaço? Olha, Ney, e a forma como o pacotaço estava sendo votado no sistema de comissão? Eu sou hoje contra, mas é importante lembrar que eu fui contra desde o primeiro dia. Antes mesmo de toda essa questão que aconteceu na Assembleia, da invasão, vamos dizer assim, né, na tomada da Assembleia, já no dia 9, inclusive, na segunda-feira, 2 dias antes daquela invasão, eu tive a oportunidade de ir na plenária pela primeira vez e até disse, olha, gostaria muito de estar aqui falando dos meus projetos, me apresentando como deputado de primeiro mandato, mas estarei usando essa tribuna para poder dizer do quanto nós estamos rejeitando a possibilidade de já vir aí uma comissão geral e votar 13, 14 itens totalmente distintos entre si. Depois que aconteceu tudo, hoje nós temos todos os deputados contra a comissão geral. É importante ressaltar que naquele momento apenas 19 deputados estavam realmente contra essa falta de independência e a pressão exercida. Como é que nós vamos votar algo tão importante como a nota fiscal paranaense, o CADIM, investimentos maiores para o sistema, para a questão de saúde, aliás, de ciência e tecnologia, e de repente no meio desse mesmo pacote, itens que tiravam alguns direitos trabalhistas, direitos conquistados de servidores e também outros extremamente técnicos como o fundo previdenciário. Quer dizer, você não tem condição de dizer não para tudo ou sim para tudo. Por isso que agora o governo foi sensível, tirou da pauta, né, esse pacotaço e agora virá item a item, destaque, passando pelas comissões, como é o caso de vários itens passando pela Comissão de Indústria e Comércio. Porque essa é a principal diferença. No caso da Comissão Geral, não passa pelas comissões internas da Casa. E no caso de uma sessão normal da Assembleia, terá que passar pelas comissões para que as comissões deem seus pareceres. Por falar em comissão e em representatividade política, pelo que eu pude notar da sua colocação, o senhor defendeu, em primeiro lugar, a autonomia do Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo e, em segundo, o seu posicionamento como um posicionamento independente em relação ao governo. Ou seja, nem oposição, nem situação, apenas posição, como o senhor disse, né? No que se refere à sua atuação dentro da Assembleia, o senhor já foi, logo de cara, no primeiro mandato, nomeado como presidente da Comissão de Indústria e Comércio. E dentro dessa comissão, o que é possível fazer pelo Estado do Paraná, daí não só pela região de Ponta Grossa? Inclusive, queria até complementar, Ney, essa questão de ter posição. Eu assinei semana passada um projeto de lei do orçamento impositivo. Isso é muito importante para que os deputados tenham aquela possibilidade de ter uma autonomia maior, votar por convicção e não ser, de repente, acaba sendo prejudicado por um governo que muitas vezes pode simplesmente dizer não a todos os seus projetos e a todas as suas propostas. A partir do momento que tem orçamento impositivo, nós teremos sim emendas a se distribuir para toda a região, independente do nosso posicionamento político. Isso é muito importante para a democracia e para essas novas lideranças que estão chegando. E sobre a questão da indústria e comércio, realmente nós assumimos uma liderança, uma presidência, uma comissão extremamente importante, tanto é que desse pacote de medidas, alguns agora que serão votados em separado, como a nota fiscal paranaense, o CADIM, irão passar por essa comissão com o tempo necessário de trâmite para chamar as entidades, conversar, possa demorar 1, 2, 3, 4 semanas, mas isso faz com que a gente não incorra, inclusive, na ilegalidade. A partir do momento que você vota em comissão geral, em pacotaço, nem podendo pedir vistas do processo, lá na frente as próprias entidades, a própria justiça pode mostrar como inconstitucional aquilo que você tomou como correto naquele momento.
Então é natural, é normal que seja assim, inclusive é anormal no Paraná, porque a única Assembleia que tem dentro do seu regime interno, ou tinha, apesar que nós precisamos ainda votar contra a Comissão Geral, é no Paraná. Então eu acho que já foi uma grande vitória daqueles novos políticos, e que eu digo novos não apenas aqueles que entraram agora, mas muitos que estão lá dentro que querem realmente fazer algo diferente e tirar o legislativo sobre o júdice do executivo. Dentro da Comissão de Indústria e Comércio, então, o que o senhor acha que nós podemos fazer? Existe um programa muito bom já do governo do estado, que é o Paraná Competitivo. O estímulo a esse programa eu acho que seria até o ideal, o apoio por parte da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Existe algo mais que possa ser feito dentro dessa comissão? Olha, Ney, eu quero cada vez mais levar essa comissão pelas audiências públicas, ou na verdade pela própria imprensa, que é uma comissão que mexe muito com a vida do dia a dia das pessoas. As pessoas comuns, vamos dizer assim, no dia a dia do consumidor. Quando você fala Comissão de Indústria e Comércio, parece algo muito segmentado, algo muito até elitizado. Exato. Muito pelo contrário. Quando nós falamos sobre a interiorização das indústrias, cada vez mais trazer para o interior as indústrias, nós estamos falando da geração de emprego, nós estamos falando da renda das pessoas. Quando você fala em ampliar o Paraná Competitivo para as empresas que têm CNPJ no Paraná, você está falando do emprego aqui, gerado aqui, inclusive com incentivos fiscais para quem puder, por exemplo, provar que está empregando mais pessoas. Nós estamos falando de um ciclo virtuoso que é a geração de emprego, de renda, que gera mais impostos e faz com que realmente as empresas acabem tendo aí, digamos, sendo uma máquina, uma locomotiva desse impulso da economia, até porque nós estamos passando por um ano difícil, de perca de empregos. Mais do que nunca a Comissão de Indústria e Comércio e Geração de Emprego e Renda vai ser fundamental para que a gente cada vez mais dê essa independência para os pequenos, médios municípios, enfim, para o interior do nosso estado. Muito obrigado, deputado. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Vamos continuar com a entrevista com o deputado estadual Márcio Paulic, que fala conosco sobre representatividade política. Deputado, nós falamos sobre a comissão terminamos o bloco anterior falando sobre a Comissão de Indústria e Comércio, mas o senhor se encontra também em outras comissões. E que trabalhos o senhor vai desempenhar nelas, por favor? Olha, eu também estou na vice-presidência dos assuntos internacionais do Mercosul. Inclusive é algo assim interessante, porque o Paraná é o único estado que tem a tríplice fronteira. Nós temos aí uma ligação realmente muito forte com esses países aqui da América Latina, inclusive em relação a projetos, não apenas comerciais, mas também sociais, e nós queremos trabalhar juntos. E nós temos também agora estou como membro titular da Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicações. Extremamente fundamental que nós possamos, aquilo que nós falamos, saber quais são os investimentos que o governo do estado está fazendo aqui no interior do estado, principalmente na nossa região. Um dos argumentos da minha campanha foi buscar, junto ao governo do estado, quais são os impostos que cada uma das nossas cidades está enviando para o estado e quanto o estado mandou para elas nesses últimos anos. A hora que nós compararmos isso, nós vamos ver que tem uma diferença muito grande. Nós precisamos receber em troca desses impostos a infraestrutura necessária. Senão vai ter um apagão de logística aqui na nossa região, um apagão de comunicações, um apagão de obras públicas. Nós temos uma cidade do tamanho de Ponta Grossa recebendo muita pouca obra em relacionado ao governo do estado, ao qual eu hoje estou lá. Então nós precisamos trazer mais investimentos. Até nas comunicações. Uma das minhas propostas era levar, por exemplo, a telefonia celular para o interior, para a zona rural, para os distritos. É quase uma questão de cidadania, a pessoa ter ali a comunicação pela tecnologia que nós temos hoje. É fundamental para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Então levando as comissões para essa sociedade, levando ela, aproximando ela para as pessoas do dia a dia. Isso é um dos objetivos nossos. O senhor acredita que a democratização da mídia, já que o senhor falou em comunicação, é vital para que a sociedade seja mais equilibrada, como rádios comunitárias, TVs comunitárias, ou então, quem sabe, até a possibilidade de facilitar que um canal como esse, eminentemente local, possa ter o seu sinal transmitido em rede aberta, com mais facilidade e menos burocracia?
O senhor acredita que a democratização da mídia ajudaria a sociedade brasileira a se tornar mais consciente do seu mundo? É o que você falou do Roquete Pinto, né? Nós temos hoje uma situação que a mídia, ela muitas vezes ela foi colocada como sempre o quarto poder. Eu acredito que é mais do que o quarto poder hoje. Mas ao mesmo tempo ela também serve como realmente ao aculturamento das pessoas, ainda mais pela tecnologia. Hoje o acesso à comunicação está muito mais fácil. As pessoas que estavam antes no ônibus durante 1 hora, no metrô, hoje elas podem acessar naquele momento a informação. E isso vale de políticas públicas, de concessão, principalmente relacionados com a ETV, onde existe todo existe um objetivo cultural em cima daquele meio de comunicação. Eu acho que o governo, na verdade, ele deveria ter, como estão falando, de regulamentação de mídia e tal. Eu acho que o governo ele tem que tirar cada vez mais, tem que deixar de interferir na sociedade dessa maneira. Ele pode ter suas agências de regulamentação, sim, mas não necessariamente estar lá querendo fazer o trabalho que a mídia deve fazer ou que outras entidades fazem. Eu acho que o governo, quanto menos interferir, mais vai contribuir para que realmente a sociedade seja mais justa, como você falou, no futuro próximo, que hoje ainda não é. Em relação agora a obras e transportes, né, já que o senhor é membro dessa comissão, nós falamos sobre a Comissão de Indústria e Comércio no fim do bloco anterior, o senhor falou sobre a geração de emprego e renda, né, porque são duas coisas distintas, as pessoas nem sempre param para pensar sobre isso, e as pessoas nem sempre param para pensar que um dos principais efeitos do custo Brasil é a baixa qualificação da mão de obra. Nós já fizemos programas anteriores de TV, eu e o senhor, onde falávamos sobre os problemas da qualificação da mão de obra e frutos, em sua grande parte, dos problemas educacionais no país, né, e das injustiças sociais que forçam, muitas vezes, as crianças a saírem da escola para ajudarem os pais na manutenção da casa. E, infelizmente, em todas as idades, nas regiões mais pobres, o mais cedo ainda do que na região sul, que geralmente acontece na casa dos 12, 13, 14 anos. E eu preciso agora falar sobre essa questão de obras, né, essa questão de obras que é importante para a região de Ponta Grossa. Como fica a nossa região em relação às demais regiões? Porque o senhor, como deputado, recebeu mais de 60 mil votos, só que 40 mil vieram aqui de Ponta Grossa. E Ponta Grossa ainda é o centro nervoso, digamos assim, da região dos Campos Gerais. As obras virão para cá em maior intensidade? Olha, Ney, nós aumentamos muito a nossa representatividade. Nós temos hoje 3 estaduais, mas mais do que isso, temos 2 federais, o qual eu tenho uma parceria muito grande com o deputado Aliel. E nós temos também, o fato do meu partido ser de base do governo federal, uma relação direta também com muitos agentes políticos lá de Brasília. O próprio presidente do PDT hoje, que é o ex-senador Osmar Dias, tem uma ligação muito forte com o setor agrícola aqui na nossa região, até por intermédio de ser hoje vice-presidente do Banco do Brasil. Mas mais do que isso, eu tenho uma relação muito boa com a senadora Gleisi, com outros deputados, com até outros senadores, e vejo que a nossa região ela ainda é carente de bons projetos. O dinheiro tem no governo federal. O que está faltando, né, é justamente nós irmos até os prefeitos, mostrar um pouco de técnica e levar até eles a possibilidade dos convênios. Tanto é que aqui em Ponta Grossa nós estamos por abrir um escritório, mas não é um simples escritório político. Eu tenho chamado ele de CEPET, que é o Centro Parlamentar de Estudos Técnicos. Hoje mesmo, falando ali com alguns assessores, nós vamos ter um curso junto à Caixa Econômica para que essas pessoas que estão ligadas a mim pelo escritório político possa aprender como é que funciona, por exemplo, os convênios com o governo federal. Né? Esses convênios, que é o Sincovi, esses convênios nós vamos levar até os prefeitos, junto aos seus secretários, para alimentar os dados e, por intermédio de um protocolo, de uma requisição, a gente acompanhar. A hora que nós tivermos esses projetos lá no governo federal, sendo aí quase, né, dentro de um processo apenas de liberação, aí nós temos lá o nosso deputado Aliel, que estará conosco nesse processo, e demais entidades, demais, aliás, agentes políticos, para realmente trazer para cá os benefícios. Dinheiro tem no governo federal, o que falta são bons projetos. E mais do que isso, a união dos políticos também. Não só dos políticos, eu digo deputados federais, estaduais, mas os próprios prefeitos, entidades. Se discutiu muito sobre a região metropolitana, por exemplo, qual em 2010, quando eu era presidente da Associação Comercial, eu tentei levar até a Assembleia, houve ali um problema até político mais do que administrativo,
Hoje a gente está esperando a MCG se pronunciar sobre isso. Eu vejo que a descentralização dos serviços públicos, o reforço da representatividade política passaria, por exemplo, por uma região metropolitana. Se não passa, que seja então uma agência de desenvolvimento regional, mas o que é mais importante, a MCG, lá também, por exemplo, outras regiões, como nós temos lá para o lado do Centro-Sul, que é a Ancespar, se unirem em bons projetos coletivos e levarem ao governo do Estado e ao governo federal essas propostas. Estão aí os consórcios, tem o consórcio de saúde, tem o consórcio dos resíduos sólidos que o Estado vai estar oferecendo aqui para a nossa região. Então é importante essa união, muito parecido com aquele slogan que eu tinha na ação comercial. União de forças, divisão de tarefas. A união dos políticos, a união também dos prefeitos, das entidades, mas mais do que isso, a divisão de tarefas, que cada um faça a sua parte. E aí eu conclamo, né, a Associação Comercial, a FIEP, a OAB, o próprio Conselho de Entidades, que hoje precisa novamente voltar à sua ativa, para poder estar junto conosco e pedindo aí, requisitando aquilo que nós temos por direito de exigir do governo federal e do governo estadual. Eu falei de obras pelo fato do senhor estar como membro da comissão que trata desse assunto também. Deputado, nós temos carências na nossa cidade. O senhor sabe disso, o senhor é nascido aqui, sua empresa cresceu a partir daqui, o senhor conhece muito bem a região, sua empresa tem lojas, eu acho, em todos os municípios da região, e o senhor já conhece também outros estados, porque o seu grupo empresarial foi se expandindo. Aí entra a seguinte pergunta: o que nós mais necessitamos, na sua opinião, e qual vai ser a sua principal bandeira durante esses 4 anos? O que mais nós precisamos é empregabilidade. Hoje nós temos em Ponta Grossa empregos, mas tem 12 mil jovens desempregados. Está faltando capacitação técnica. Então isso é primordial, é onde a nossa Comissão dos Comércios vai trabalhar muito também com o aperfeiçoamento técnico de jovens de primeiro emprego, aquilo que hoje já faço como mantenedor, por exemplo, do Instituto Mundo Melhor. E o que eu vejo como bandeira, e eu falei muito sobre isso, é a independência aos pequenos e médios municípios. O pessoal que mora em Ponta Grossa pode pensar, mas você está falando dos pequenos e médios, e como é que fica Ponta Grossa? Não existe uma cidade desenvolvida numa região subdesenvolvida. Mais do que ter um hospital regional em Ponta Grossa, muito importante, é ter hospitais de média complexidade nas outras médias cidades, ou mais do que ter uma segurança aqui, ou uma educação aqui, nós termos em toda a região. Mais do que ter indústrias aqui, também ter essa redistribuição e da centralização do emprego. Porque senão, tudo se concentra aqui. O ônus e o bônus. E daqui a pouco nós temos alguns problemas, porque quando você concentra demais, aí acontece o que aconteceu em Curitiba, que é a região metropolitana, ou um desenvolvimento totalmente sem planejamento, onde nós temos algumas cidades do interior, como Telêmaco Borba, que recebeu muito investimento ali na cidade e apenas ali. Olha que engraçado, ao lado de Telêmaco você tem Ortigueira, que é o menor IDH do estado, ao lado de Telêmaco. E Telêmaco, ao invés de ser uma cidade com boa qualidade de vida, com tanto investimento do Grupo Klabin, por exemplo, ou do Projeto Puma, é a cidade mais violenta do interior do estado. O que é desenvolvimento econômico e social? Se você não tiver planejamento e de forma organizada você transformar isso em social, ele não acontece naturalmente. É isso que pode acontecer com a nossa cidade. Ela vai crescer, tudo cresce. Agora ela pode crescer desordenadamente e de forma individual, onde todas as outras cidades vão começar a mandar para cá os seus desempregados, vai mandar para cá prefeitos que eu já vi que o seu projeto de saúde é comprar ônibus para trazer as pessoas para cá. Então nós não podemos ser egoístas, tem que haver uma descentralização. Isso é bom para os pequenos e médios municípios e melhor ainda para a cidade de Ponta Grossa. Então a sua bandeira seria principalmente essa, qualificação profissional? Qualificação profissional, agora ligado aí principalmente a essa comissão, e também essa descentralização dos serviços públicos e a descentralização do emprego por intermédio de atração de indústrias e comércio para todas as cidades da região. Deputado, a realidade permite que isso aconteça no intervalo de 4 anos ou o que seria possível fazer em 4 anos? Criar a estrutura planificada para que isso seja executado ou executável ao longo de uma década, quem sabe, talvez 2? O mal da política é que você fala 4 anos, né? A gente parece que fala dentro de um prazo do teu mandato. Pois é. Eu acho que nós temos que sempre pensar não na próxima eleição, mas na próxima geração.
Tem que pensar o que vai acontecer daqui 10, 15, 20 anos. Por isso a pergunta. Nem que esse fruto seja colhido daqui 20 anos e você nem esteja mais no meio político, mas eu acho que a política ele é uma vocação e não uma profissão. Então eu imagino que nós podemos pensar principalmente num planejamento agora, de curto prazo, mas para os próximos 20 anos. E mais do que isso, né? Colocar a governança no setor público. Eu tenho, algumas pessoas falaram assim, como é que você está vendo os primeiros dias, a primeira semana, o setor público? É lento? É lento. É burocrático, é lento. E, inclusive, Jaime Lerner falou ontem numa palestra, olha, digamos, um conselho para algum prefeito, faça, mas contrate um bom advogado. Quer dizer, você muitas vezes fica de mãos amarradas. Mas isso não quer dizer que você coloque um pouco da velocidade da tua iniciativa privada na questão pública. O que você não pode é levar da pública, né, colocar na iniciativa privada a lentidão, a burocracia. Então eu espero contribuir um pouco com essa governança, com esse planejamento, e não sou só nisso. Vejo os secretários de Estado muito focados nisso, caso do secretário de Administração e Planejamento, que é o Silvio Barros. Vejo deputados de uma nova geração e também aqueles que estão lá também focados nisso. Tenho certeza que tem um novo grupo político vindo aí e que vai fazer a diferença, tenha plena certeza. Nem que não apareça nos próximos 4 anos, pode aparecer daqui 15, mas deixamos um legado. Deputado, muito obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, representatividade política. Comigo no estúdio, o deputado estadual Márcio Paulic, do PDT. Para quem não acompanhou os outros blocos, nós vamos estar fazendo outras entrevistas com os outros deputados sobre o mesmo tema, logicamente cada um falando sobre a sua visão em relação ao momento que o país vive e em relação ao próprio trabalho, à representação da nossa região junto à Assembleia Legislativa ou ao Congresso Nacional. Deputado, falamos sobre as suas bandeiras no bloco anterior, falamos sobre a situação do país no segundo bloco e temos agora o seguinte desafio. O senhor mesmo falou no fim do bloco anterior da lentidão da coisa pública. Só que essa lentidão ela tem que ser combatida de uma certa forma, né? Existem coisas que um deputado estadual não pode fazer, que talvez caiba a um deputado federal, outras que cabem na realidade a um senador, quem sabe um presidente, mas ninguém faz nada sozinho em política, a verdade é essa. A gente sempre precisa de um grupo, ou pelo menos convencer um grupo, que determinados caminhos são necessários. Né? São necessários. Recentemente, o presidente da Câmara dos Deputados incluiu uma série de benefícios para os deputados federais. Entre esses benefícios, a Câmara vai pagar a viagem da esposa para Brasília. Né? Lógico que isso foi alvo de muitas críticas, né? Ou seja, ele tinha que economizar e não gastar mais do que já gasta, né? Pelo menos para manter ou recuperar a imagem, como ele bem queria, da Câmara dos Deputados, que não é lá das melhores. Dentro desse cenário da sua atuação política, o que pode ser feito para que a gente tenha mais agilidade, ou o que deveria ser feito para que nós tenhamos no poder público mais agilidade? Olha, né, a agilidade que nós podemos dar ao Estado é aquilo que eu falei, nós levarmos ao setor público um pouco das ferramentas de gestão, né, do setor privado, e mais do que isso, nós termos uma eficiência maior. Eu vou fazer uma analogia. Se você tem um barco no meio do rio e ele fura, né, dá um buraco no meio do casco ali do teu barco, existem 2 formas de você resolver. Um é você pegar um balde e começar a tirar água, né, e você vai ter que ser mais rápido do que o furo, né, ou outra é simplesmente encher o balde de água e colocar em cima do furo. Existe uma grande diferença entre eficiência, né, ser eficiente e ser eficaz. Nós temos que ser eficazes, tentar ter formas de trabalho que sejam mais diretas, mais rápidas e mais eficazes. É isso que eu vejo que o setor público precisa. Algo, por exemplo, que ainda é muito difícil colocar, que é a meritocracia. Você poder pagar as pessoas, principalmente aqueles que estão no mandato como secretários, com meritocracia, após um resultado.
né? Porque aí nós vamos ter que buscar esse resultado, muitas vezes isso acaba custando para o bolso daquele servidor, que seja ele com mandato ou sem mandato. Isso é algo que nós já vemos em alguns outros países que nós precisamos trazer para cá. Tem uma reforma política, tem a reforma tributária, tem diversas reformas, trabalhista principalmente. Nós precisamos ter vontade política para isso. E aí nós voltamos lá no primeiro bloco. Essa vontade política, ela precisa acontecer no momento importante, onde existe o crédito político. Hoje eu questiono, será que os nossos governantes estão com crédito para entrar com esses processos? Será que o povo vai aguentar mais uma promessa de eficácia e não acontecer nada? Aumento de impostos já nesse último ano e nós não vemos nada retornando. Então, é uma grande dúvida que nós temos, é o processo de desconfiança. Nós temos hoje no varejo, inclusive é o pior dos últimos 10 anos, que é o índice de confiança do consumidor. Pergunto também, como é que está o índice de confiança do eleitor ou da população? É sobre esse índice que nós vamos ver se os nossos políticos, ou como incluo, terão força, coragem para poder colocar aquilo que realmente é eficaz e que vai lá na frente, talvez, melhorar para toda a população. O senhor acha que a legislação brasileira e do Estado do Paraná deveria ser simplificada para que as ações do Executivo fossem mais fáceis de serem cumpridas? Isso, logicamente, sem deixar de proteger o erário público. Hoje, a lei de responsabilidade fiscal tem essa função, proteger o erário público. Só que todos os prefeitos reclamam dela. O senhor acha que existe justificativa na reclamação? O senhor acha que a lei deveria ser revista sem deixar de proteger o erário? Eu acredito que nós temos que, aí é uma questão federal, de reanalisar novamente a questão do fundo dos municípios, o FPM, que é o fundo, né, que vai aos municípios do governo federal, até do próprio governo estadual. Nós temos que trazer novamente recursos para o município. E hoje o município está começando a se responsabilizar de coisas que muitas vezes ele não vai ter. O cobertor é curto. Como é que nós podemos, em Ponta Grossa, cuidar da média complexidade, que é o pronto-socorro, o hospital da criança, e ao mesmo tempo da saúde básica? Isso é dever do Estado, a média complexidade. Como é que nós vamos, eu vi esses dias, por exemplo, a cidade de Castro aprovou a Guarda Municipal Armada. Sabe qual o receio que eu tenho? Que daqui a pouco o Estado comece a falar também, olha, eu acho que não há necessidade mais de aumentar o número de policiais militares ou investimentos, porque o município já está cuidando da segurança de forma municipal. De onde o município vai tirar esses recursos? Apenas do seu IPTU, das suas receitas estaduais, ou então do pouco percentual que vem das receitas estaduais, federais, os impostos, ICMS, PIS, COFINS? Então nós temos que novamente ver o pacto federativo. Essa é uma questão muito ligada ao federal. Mas nós podemos no Estado também pensar nessa descentralização. O Estado dar a ele a responsabilidade e a atribuição de coisas interessantes que o município hoje está bancando. Mas também aí a federal tem que ajudar o Estado para que haja esse repasse. Deputado, muito obrigado pela sua participação hoje no programa aqui, Opinião, e eu agradeço principalmente a você que estava nos acompanhando. O programa ainda precisa passar por alguns ajustes nesta exibição dupla da TV Vila Velha e da ETV Campos Gerais, mas acredite, o objetivo deste programa é permitir que todos nós tenhamos uma formação continuada cada vez mais ampla, cada vez mais eficiente e, principalmente, que possamos nos formar para que tenhamos capacidade de nos informar melhor. Porque sem conhecimento não podemos fazer nada nessa vida. Conhecimento é poder. E não falo apenas do poder dos poderosos, falo do poder de transformar uma vida, por mais simples que seja. Até o próximo sábado, ou no caso da ETV Campos Gerais, até a próxima terça.